Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Rocha, professor de finanças. Está começando mais um Investimento em Pauta, um programa que leva para você, internauta de todo o Brasil, informação de qualidade, ajudando você na sua decisão pessoal ou empresarial. No programa de hoje, contamos novamente aqui com a presença do engenheiro de produção pela Poli, com mestrado em educação e pós-graduação em marketing, professor também do INSPER, Jorge Ricardo Stein, que vem atuando em consultoria aí por 15 anos, nas áreas de gestão de operações de conhecimento, empresas como Ambev, Santander, Bradesco, Carrefour, Pão de Açúcar, Ródia, Telemar, Sadi e Vale, entre outras. Desenvolve pesquisas e leciona na área de educação para o desenvolvimento sustentável. E atualmente é gerente de educação executiva do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa. Jorge, agradeço novamente aí a sua participação, obrigado aí pela agenda para atender o Investimento em Pauta. É isso, eu que agradeço a oportunidade. Nós, na última oportunidade, tivemos aqui um papo bem interessante sobre educação executiva, a importância, né, o porquê reciclar, as mudanças, né? Então, eu queria retomar esse assunto, que eu acho que é de extrema relevância, né, e dizer o seguinte: quais as oportunidades mais comuns de desenvolvimento em cursos? E aí eu já emendo uma outra pergunta. Quais são as competências ou temas ou assuntos mais procurados atualmente? Ok. Vou dividir a resposta em duas. Olhando primeiro para o mundo das empresas e para o desenvolvimento que as pessoas têm da carreira dentro da empresa, tem um ponto-chave que é quando a pessoa começa a ter que gerir recursos de uma maneira geral. Então, oportunidades e as áreas principais que acaba se focando, principalmente gestão de pessoas. As pessoas são capacitadas para serem bons técnicos e de repente tem que gerir uma equipe. Então isso é uma necessidade frequente de como assumir uma responsabilidade de maneira efetiva para fazer gestão de pessoas. Um gestor também de recursos financeiros. Então tem uma área muito forte de como gerir recursos financeiros. Orçamento, preço, margem e uma série de questões típicas que um gestor tem que saber fazer para gerir uma área. Questões de comunicação, divulgação, marketing de uma maneira geral também é uma área típica. E a questão de operações, que está cada vez mais em voga. O Brasil, aí todos sabem que tem uma Copa do Mundo, uma Olimpíada pela frente, tem PAC e é um gargalo sério toda a parte de logística, operações e quão bem preparado nós estamos para gerir isso. Então, essas são áreas típicas. Depois tem uma área num nível um pouco acima, que é da liderança. Quem é que a partir de um certo nível de carreira tem capacidade, como fazer para direcionar decisões que vão mover a empresa como um todo. E aí essa pessoa tem que ter essas competências que foram citadas com pessoas, com marketing, com operações e com finanças, mas tem que ter algo mais, principalmente relacionado à tomada de decisão. Isso dentro da empresa. E fora da empresa? Fora da empresa tem todo um contexto mudando, com velocidade rápida de mudanças de internet, inovação, mundo, desde acidentes, mudanças climáticas, questões de sustentabilidade, de inovação, que dizem respeito não só a profissionais da empresa, mas a todo e qualquer profissional ou pessoa que está sofrendo esses impactos. Isso traz no bojo uma necessidade grande da pessoa se desenvolver independentemente da carreira naquela empresa, mas se desenvolver como pessoa em aspectos que dizem respeito ao seu dia, o dia a dia, como ter um relacionamento melhor com o tempo, com as relações, negociando, conflitos, etc., e com os impactos que tem por aí. Então, mesmo fora da empresa, a educação executiva tem esse papel importante de dar suporte a pessoas e cada vez mais num nível diferenciado, que há 2 semanas atrás eu ouvi, eu não vou citar os nomes, mas um dos poucos nomes de empresários brasileiros que estão na Forbes, na lista da Forbes, falando que coisa fundamental para um empresário ser bem-sucedido, um profissional ser bem-sucedido, é o autoconhecimento. Então a educação executiva está começando a trazer essa questão de não adianta só saber ferramenta, só saber ferramental técnico, tem que saber também o que eu preciso. Quer dizer, bem-vindo à era do multiespecialista. Em certa maneira, sim. E aí eu diria até que ninguém vai ser muito especialista se não conhecer bem os seus recursos e como lidar melhor com eles e o relacionamento com isso dentro das empresas ou do ambiente que se cerca. Eu preciso conhecer as minhas limitações, né? E muitas vezes migrar de um técnico para um gestor. Com certeza. E para me manter atualizado, preciso estar reciclando para saber, se eu for contratar um técnico, o que ele precisa conhecer, né? Perfeito. Porque a velocidade de mudança é muito grande. E em relação a esse panorama, existe uma tendência de alterar?
qual que é, ou de fato cada vez isso vai ser uma exigência maior? E aí emendo uma pergunta, as organizações influenciam essa tendência e as pessoas também? Com certeza. Quanto à tendência de alteração desse panorama, no começo de 2000, se não me engano, saiu um relatório da Unicef, da ONU, a respeito dos desafios da educação. Foi focado para a educação nos níveis inferiores, graduação e inferiores, mas tem tudo a ver com a educação executiva também. E cita 4 pilares da educação. E são o quê? A pessoa tem que saber aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a aprender. Então, eu acho que a grande tendência da alteração desse panorama é em função da velocidade enorme de mudanças, cada vez mais a educação, a nível executivo também, está preocupada não só com aprender a fazer, mas o aprender a ser, o aprender a conviver e cada vez mais o aprender a aprender. O que estamos aprendendo, tem uma frase que eu gosto bastante que fala: quando eu descobri todas as respostas, mudaram as perguntas. Então é necessário a gente aprender para fazer isso. Então a grande tendência, eu acho que é conseguir fazer um mix ideal de uma educação vocacional para exercer a profissão, com uma educação que nos possibilite aprender cada vez mais. Então, nesse sentido, as organizações têm um papel importante, mas as pessoas também têm que assumir que são os protagonistas do processo, né? Com certeza. As organizações têm um papel importante porque, no fundo, a organização acaba sentindo isso antes, a necessidade vem dela e tem o recurso para financiar. Então, muitas das organizações que financiam a educação executiva dos seus profissionais. Por outro lado, o profissional tem que ter essa atitude de protagonista, proativa, empreendedora, de ir atrás do desenvolvimento que é bom para ele, seja dentro da empresa ou fora. Então, é um conjunto, é um alinhamento dessas duas forças, onde, de uma maneira geral, as empresas estão puxando bem rápido, pela questão do desenvolvimento do Brasil, pela questão da necessidade de crescimento, mas as pessoas têm que correr atrás em termos do o que de fato é bom, necessário e importante para cada uma delas. E os benefícios são para todos, né? Os benefícios são para todos. A empresa, as organizações, elas já sentem um benefício pela própria necessidade e urgência dessa educação executiva. E as pessoas, na medida que percebem que, seja dentro da empresa ou no nível pessoal, isso está criando possibilidades maiores, isso é um benefício enorme para a pessoa, onde quer que ela atue. Você, internauta que está nos assistindo, nos prestigiando, agradecemos muito a audiência. Está aparecendo na sua telinha aí o endereço do INSPER para exatamente os cursos de educação executiva, né? www.insper.edu.br/cursos de curta duração ou 11 4504 2400. Eu vou repetir: 11 4504 2400. Existem vários cursos, como o Jorge vem falando: liderança, pessoas, marketing, estratégia de mudanças, operações, finanças. Acho que vale a pena você entrar em contato com a escola, verificar as informações preliminares. Você que é empresário, faz todo sentido investir no seu corpo executivo, isso traz benefícios, né, de forma geral, para a sua empresa, para a comunidade, para a cadeia produtiva que você está inserido, para o desenvolvimento pessoal das pessoas que estão com você e para você, profissional liberal, muito mais, né, num mundo competitivo, você tem que perceber que educação executiva é um investimento, né? Muita gente ainda olha isso pelo lado do gasto, né? Obviamente que você tem que ter uma percepção de que esse investimento vai retornar, mas olhar isso como investimento, né? Não como um gasto em educação. Acho que eu queria que você deixasse essa mensagem final para os internautas, né? Que as pessoas passem a olhar a educação como uma necessidade, como um investimento, que inclusive prolonga a carreira delas, né? E a gente tem que se reinventar o tempo todo, pensando que principalmente as gerações mais jovens vão passar dos 80, 90, já tem gente dizendo aí 120 anos, então como é que você vai se manter ativo, né? A previdência vai mudar, nós vamos ter que trabalhar mais tempo e uma necessidade de reciclagem, né? Obrigado pelo gancho, Ricardo, porque é exatamente isso. Hoje é impossível um profissional que queira se desenvolver pensar que ele vai fazer um curso de graduação, pós-graduação, MBA, e aí vai entrar no mercado de trabalho numa posição boa, que seja por 40 anos, com 40 anos, e depois disso ele não vai precisar mais estudar. Isso não existe, ele vai precisar aprender sempre. Então, nesse conceito, a abordagem que eu gosto de pensar é aprimoramento contínuo.
Então, não é o estágio de um curso que você faz e te bota num certo patamar que vai fazer você apto para continuamente desempenhar uma boa função numa organização ou ter um bom papel na sua vida de uma maneira geral. Na verdade, é o desejo, o conhecimento de estar se aprimorando continuamente, de estar em contato com fontes de conhecimento e experiências, com pessoas, com leituras e com escolas como o INSPER, que estão preocupadas em justamente prover esse aprendizado ao longo da vida. Então a mensagem final é essa. É fundamental as pessoas terem consciência de que aprendizado e a necessidade do aprendizado e de melhoria é contínuo. Então, essa ideia de aprimoramento contínuo e de se manter constantemente incomodado com o que é necessário eu aprender agora, deve ser um mote que a gente não pode esquecer. Jorge, obrigado pela participação, pelo seu tempo, e fica aqui aberto o convite, quando você quiser retornar, vai ser um prazer. Vai ser um prazer também e eu é que agradeço. Muito obrigado. Para você, internauta de todo o Brasil, Investimento em Pauta vai ficando por aqui, agradecendo como sempre a sua audiência. Até uma próxima oportunidade.